Eu tô a fim de dar uma nerdada sobre economia por mais ou menos uma hora, tá? Tá tudo bem? Vocês estão ok com isso? Isso foi inspirado numa pergunta que o Marco Gomes do canal Tio Macaco me enviou. Então deixa eu ler a pergunta pra vocês e daí a gente vai organizando. A pergunta é o seguinte: no Brasil, 3 grupos empresariais, a Claro, Vivo e a Oi, detêm 99% de um mercado populado por mais de 6 mil empresas credenciadas pela Anatel. É o mercado de provedores de internet em banda larga fixa no Brasil. Isso ocorre porque quando um pequeno player entra para competir nesse mercado, ele só tem como fornecedor de tráfego de dados, o tráfego de IP, né, o seu próprio competidor maior. Ou seja, ele precisa comprar tráfego dos 3 grupos citados e quando um pequeno player começa a ficar grande, esses 3 grupos cortam, para de vender para não deixar o cara crescer. Como que o livre mercado solucionaria esse problema sem nenhum tipo de intervenção ou regulação estatal num jogo já em andamento com essas características? Então isso é uma pergunta, parece simples até, mas deceptivamente complexa, e para responder, eu quero responder ela, mas para fazer uma resposta legal também, eu quero também debater a teoria econômica de maneira geral que embasa a ideia de regulação estatal, que é teoria de monopólio natural, teoria de equilíbrio econômico, a teoria de bens públicos, esse tipo de coisa, para mostrar para vocês como isso é uma furada de teoria, basicamente, mas para vocês entenderem qual que é a racionalidade por trás disso e porque ela não faz sentido. E também colocar como contraste a perspectiva de escola austríaca de economia em cima disso aqui, e também uma perspectiva histórica econômica para vocês verem também como essa ideia de monopólio natural, serviços públicos, regulação estatal, etc., não faz sentido e, na verdade, foi uma invenção do próprio mercado para tentar cartelizar o mercado. Isso é um lado de história econômica que basicamente ninguém estuda, mas enfim. A resposta da pergunta aqui é o seguinte: não necessariamente a gente tem um problema aqui. Porque o que acontece é que você tem a teoria de equilíbrio econômico de maneira geral neoclássica que exige que, para que a gente tenha um equilíbrio econômico, uma economia funcionando direito e bem em equilíbrio, o que já é uma noção meio estranha, você tem que ter várias coisas, como por exemplo, nenhum dos produtores desse mercado pode ser determinante para o preço. Então se você tiver uma padaria, por exemplo, certo? Se uma padaria fechar, o preço do pão não vai mudar. Se um posto de gasolina fechar, o preço da gasolina não vai mudar. Então você tem que ter, então se uma empresa sair, o preço não vai mudar. Você tem que ter, conhecimento perfeito, todas as empresas sabem tecnologia e tudo que elas têm que fazer e tem conhecimento do mercado e blá blá blá. Você tem que ter nenhuma barreira de entrada em termos de entrada de custo fixo, certo? Você tem que pagar para entrar no sentido de ter que instalar uma infraestrutura para então depois funcionar. E também para ter esse equilíbrio, quem está saindo tem que conseguir vender a sua infraestrutura ou o seu estoque, ou o seu equipamento, ou o que for, muito facilmente. São várias presunções que existem dentro da economia neoclássica para que uma economia esteja em equilíbrio, e isso aí não encaixa. Esse exemplo das 3 empresas que ele coloca não encaixa, porque você tem 3 empresas, você pode dizer, é muito pouco, então a gente tem um negócio que o governo tem que regular. Agora, vamos ver a perspectiva austríaca disso, porque é o seguinte: você vai ter um equilíbrio econômico e tal, mas peraí, essas presunções não fazem sentido, porque isso aí é o que o Thomas de Lorenzo chama de falácia do nirvana, que é o seguinte, você inventa um certo cenário na sua cabeça que você acha que é o nirvana econômico, certo? Você fala, eu acho que deveria ter 8.342 empresas, ok? E nós temos 4. Então, por que só tem 4? O mercado falhou e o governo tem que intervir agora. Essa é a falácia do nirvana, assim, o que eu acho que deveria ser não é, então, governo em cima. Então, mas não tem exatamente um problema aqui, porque o que você precisa olhar não é exatamente quantos fornecedores você tem no mercado, mas se eles estão atendendo a demanda e se eles estão lucrando em cima disso mais, ou tendo, vamos falar um termo bem técnico, retorno sobre capital investido maior do que a média, okay? Ou maior do que a taxa natural de retorno. E existe uma coisa chamada taxa natural de retorno, que é uma noção inventada pelo Knut Wicksell, que é um economista sueco. Ele se inspirou de maneira geral no Karl Menger e no Bombaverk, que são austríacos, e depois que o Wicksell trabalhou nisso, se inspirou o Mises com a ideia, de novo, de uma taxa natural de retornos, que é o seguinte:
Se você investir um certo dinheiro na economia, dependendo do setor ou do que vai acontecer, você vai ter uma certa taxa de retorno em cima do que você investiu. Claro, o risco vai mudar isso e tudo mais, mas de maneira geral eu espero que isso faça sentido, certo? Se você investir na economia, vai existir uma média da taxa de retorno. Alguns investimentos vão render 2 ou 3%, alguns vão render 6 ou 7%, enfim. Mas vai a qualquer momento existir uma média ou uma taxa natural, um piso, digamos assim. E algumas coisas vão render mais ou menos. Então, se você tiver 3 empresas num certo mercado, como é o caso, mas elas estão tendo um retorno sobre capital investido igual ou de qualquer outro setor, sei lá, energia, ou produção de aço, ou mineração de cobre, ou crossfit, ou sei lá, vai ser muito diferente, porque é serviços, etc. Mas se tiver muito semelhante a outras indústrias, não só necessariamente internet, mas indústrias de maneira geral que exigem um custo de capital fixo grande para você entrar, então você pode ter 3 indústrias, mas elas não estão cobrando um preço de monopólio, entre aspas, até porque a ideia de monopólio é meio que um problema em termos teóricos e históricos na economia, como eu já vou demonstrar ao longo desse vídeo. Mas não tem necessariamente um problema você ter 3 empresas. A perspectiva de equilíbrio econômico ou de um mercado racional ou em equilíbrio, etc., dentro da escola austríaca é muito mais a perspectiva do Kirzner, mas você consegue também encontrar isso no Rothbard, especialmente no livro O Homem, Economia e Estado, mas no Kirzner também você vai ter várias coisas lá na descrição para você ler sobre isso. Mas o que o Kirzner fala é o seguinte: você não pode olhar o mercado como uma foto, você tem que olhar ele em dinâmica, ok? Então você tem que pensar, nós temos 3 empresas. Tá, mas elas estão entrando, certo? Tinha uma 3 anos atrás e hoje tem 3 e hoje... Ou será que... Como é que tá o processo? Como é que tá o que a gente tá olhando pra frente? Porque, de novo, se você tem uma taxa natural de retorno, uma taxa de retorno de capital acima do mercado, acima da taxa natural, então, naturalmente, as pessoas vão querer entrar nesse mercado desde que não exista a única condição para equilíbrio econômico dentro do entendimento da escola austríaca, que é barreiras de entrada. Se não tiver nenhuma lei proibindo você de entrar nesse mercado, eventualmente esse mercado vai se desenvolvendo conforme existe retorno econômico e entrar nele. Então, se 3 empresas entrarem e elas satisfazem o mercado e isso faz com que a taxa de retorno de capital volte de novo para a média, de maneiras que não vale a pena você entrar lá e você vai então para outro setor que tem uma demanda maior, digamos, produção de alumínio, sei lá, tá tudo bem. Aí você pode falar, mas eu gostaria que tivesse 4 empresas. Por quê? Não tá havendo exploração, ninguém tá cobrando um preço abusivo em cima das pessoas, não tem nenhum problema aí, é só que, você não gosta do fato que tem 3 empresas. E vamos tentar extremizar esse exemplo um pouco mais. Qual é o problema de ter 2 empresas? Ou até mesmo uma? Se você tem uma empresa e ela domina uma grande... Porque a galera fala, Google. Ok, ela tem uma grande fatia de mercado, ela tem quase toda a fatia de mercado, inclusive. O retorno sobre capital investido é um pouquinho acima, mas não nada muito grande assim. Tem competidores entrando, então não existem barreiras de entrada. O público está bem servido, você pode dizer, você pode não gostar disso, mas enfim, a sua opinião é subjetiva. Isso não permite que você então conjure um governo para meter porrada nesse negócio e trocar e forçar a mudança no negócio. Tanto que tem maluco querendo colocar o Google como utilidade pública. Já entro nessa falácia gigantesca. Mas você tem um cara que domina o mercado. Tá, mas se o retorno dele, de capital investido, o retorno sobre o capital que ele investiu, tá perto do retorno de qualquer outra indústria, então ele não tá conseguindo cobrar preços monopolistas. Porque se ele tivesse conseguindo, então o retorno seria muito mais alto. Digamos que o retorno médio, eu tô chutando aqui, fosse 6,4 numa economia, eu acho que é muito menor, mas enfim, e o Google tá colhendo 25%. Você fala, puta merda, os caras estão conseguindo cobrar facada aqui. Só que isso vai agir como um chamariz, então vai se consertar. Então, assim, começando a responder essa pergunta, eu não sei se tem um problema exatamente agora no Brasil. Provavelmente você tem por causa de barreiras de entrada, como a Anatel e o governo brasileiro, etc. Já vamos discutir isso. Mas não tem problema per se em você ter 3 empresas. Mas essas 3 empresas conseguem fornecer dados para as outras 6.000 e controlar o crescimento delas. Mas o consumidor está bem servido? É isso que é importante. Você pode olhar e falar, eu não gosto disso. Tá, você pode não gostar disso, mas o consumidor está sendo servido bem no serviço de internet no Brasil? Não, ok. Isso eu não vou tentar dizer que tá tudo lindo, maravilhoso. Não, ok. Agora, se o consumidor está sendo bem servido e o preço está certo, não existe preço certo, mas não está sendo muito fora do retorno numa indústria, tá tudo bem.
Agora, o que você pode olhar, e o que eu sugiro para você olhar quando você vê tem só 3 empresas, ou a gente acha que tem um monopólio, um cartel, etc. Que o primeiro fato é o seguinte, não existe exemplo histórico de monopólio ou cartel em condições de livre mercado que deu certo. Então, se você olha isso e fala, eu acho que tá estranho, a primeira coisa que você tem que caçar é barreiras de entrada estatais, daí você bate de cara já na Anatel. A Anatel regulamenta equipamentos, por exemplo, então ela pode falar, esse equipamento você não pode usar. Ah, mas esse equipamento é moderno e novo, ele é melhor que o antigo. Tá, mas a Anatel falou que você não pode usar, cara, vai te ferrar, se instalar isso aí você vai preso, acabou, é simples. Então você já tem esse problema. Outros problemas que você tem de barreiras de entrada no Brasil, você tem impostos para trazer capital estrangeiro, você tem limites de capital estrangeiro, você tem barreiras portuárias e alfandegárias para importar equipamentos, o que artificialmente sobe o custo dele, você tem barreiras de instalação políticas em que você tem que instalar o seu servidor alguma coisa em alguma cidade, e aí você vai ter problemas com o governador e o prefeito. Pode ter certeza sim, coleguinha. E você vai ter um monte de coisas em cima e outros custos que são difíceis de você quantificar, são os intangíveis. Você pode colocar numa planilha, quanto custa para instalar no servidor no Brasil, impostos, taxa de importação, blá, blá, blá. Aí como é que você vai contabilizar na sua planilha a chance de uma presidente louca ser eleita? Chance do prefeito extrair propina de mim? Chance do fiscal chegar na minha empresa e me embargar porque eu não paguei um suborno para ele? Isso é uma barreira de entrada e já entra no meu segundo ponto sobre esse problema do mercado no Brasil, que é a insegurança jurídica. Porque quando você tem uma indústria, que é o que os economistas chamam de monopólio natural, mas não existe, mas que você tem um grande investimento de capital fixo para um retorno longo, quer dizer, eletricidade, água, você pode ter internet talvez, você tem que colocar um puta de um capital gigantesco para daqui 20 anos ver um lucro. Aeroporto, estrada, ferrovia, etc. Você tem que fazer uma segunda conta na sua cabeça, que é o seguinte. Eu vou botar esse capital no Brasil agora, e tá tudo bem agora, tá legal, Henrique Meirelles, tal, alguma sanidade assombrando ali Brasília, mas é passageiro, né? Não sei se isso vai continuar. Porque eu penso só, você vai ter uma empresa que tem um retorno em 20 anos. Aí você fala, não, imagina se 20 anos atrás eu tivesse investido. Pô, Fernando Henrique Cardoso, 1997, tem uma perspectiva de liberalização maior vindo aí, ok, a moeda está se estabilizando, vou investir no Brasil. Você ia ter pego um pouquinho de Fernando Henrique e 13 anos de bomba na sua cabeça. Teria valido a pena? Como é que você quantifica isso? Então o que acontece? Esses investimentos fluem muito mais em países com uma sanidade muito maior, como por exemplo Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, eu não vou falar França, porque a França não tem nada de sanidade naquele lugar. Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, você consegue ter Chile, você consegue ter uma consistência mental de quem vai poder foder o seu negócio, e os caras são um pouco mais centrados, então você tem menos medo de fazer isso. Então você pode ter o fato de que essas empresas não vêm pro Brasil porque, cara, você não abriria uma empresa no Brasil, vamos ser sinceros, digamos que você ganha 5 milhões de reais hoje, você ganha 5 milhões de reais, a loteria, sei lá, Bitcoin explodiu, não sei, o fato é, você ganhou 5 milhões de reais, você vai colocar isso no Tesouro Direto ou abrir uma empresa? Entendeu o que eu quis dizer? É um problema bem grave aí. E o fato é, inclusive, dentro da Claro Vive a Oi já tem toda aquela ligação com o Lula também. Lembra lá daquela antena do sítio de Atibaia que fizeram fizeram aquela análise do lugar da antena e os caras chegaram à conclusão que a antena tá, tipo, no pior lugar possível pra você colocar uma antena em Atibaia, exceto pelo fato que cobre o sítio que não é do Lula. Então, você tá vendo como é que funciona para você operar no Brasil. Então você tem uma barreira de entrada. E é isso que o Israel Kirzner diz. Se você tem um mercado em que não existe uma barreira de entrada, conforme os preços vão sendo comunicados via retorno de investimento, via o sistema de preços, as necessidades vão ser supridas na ordem que elas são demandadas pela população. Porque existe uma certa ordem. Não que existe uma ordem da população, mas você tem uma ordem na sua cabeça. Isso é uma das coisas básicas em escola austríaca de economia também. Se você não tem nada, digamos, você perdeu tudo, sei lá, enfim, ou você cai numa ilha e eu te dou, não, eu te dar 10 reais numa ilha não tem sentido, mas enfim, se eu te desse 10 reais agora, você ia suprir uma certa necessidade, que ia variar ao longo do dia, inclusive você tá com fome, etc. Se eu te desse os próximos 10 reais, você não ia fazer a mesma coisa com isso, você vai ter uma certa ordem de coisas na sua cabeça a qualquer momento, não que você tenha ela clara, uma lista no bolso, mas enfim, você pegou a ideia, que você vai suprindo. Conforme as primeiras coisas forem supridas, mais capital vai fluindo para de baixo, então o retorno de capital nelas vai aumentar, porque as pessoas vão instalando. Isso aí reflete o que o Bastiat falou lá atrás no livro dele,
a lei em que ele fala, pô, mas tem gente querendo aqui educação superior antes de querer pão. As pessoas vão querer pão antes de educação superior. Você fala, mas tem pouco mercado na educação superior, tem pouca diversidade. Bom, mas sim, as pessoas ainda estão conquistando, por exemplo, estabilidade alimentícia, digamos assim. Então, naturalmente, a demanda vai ser lá antes de outras coisas. E isso é uma crítica a muitos economistas ou até pessoas comuns que elas falam assim, é o seguinte, eu acho que o mercado falhou porque o mercado não está produzindo colisores de partículas, ou telescópios para estudar a história do espaço e do universo e tudo mais. Então, o mercado subproduz isso, mas é um bem público porque as pessoas se beneficiam nisso e existe um interesse público, que eu não sei como é que você sabe que existe, mas enfim, em fazer isso. Então, o governo, porque o mercado subproduz isso e ele falhou, o governo deve taxar o estúdio de Pilates, que a galera tá indo agora, e pra pegar esse dinheiro e produzir um telescópio e... Mas você fala, mas peraí. Se as pessoas estão indo pra essas coisas hoje e não pra outras, significa que elas querem isso. O que você tá fazendo é taxar o que elas querem pra dar o que elas não querem. Ah, mas eu gostaria que existisse. Eu também gostaria, eu acho muito legal, eu já estudei engenharia, eu adoro físicas, eu acho legal, eu adoro astronomia, pô, eu acompanhei lá a Cassini, achei, pô, legal pra caramba, cara. Mas, se as pessoas não querem financiar isso, elas não querem financiar isso, cara. Esse é o simples fato. Você não pode, porque isso é uma coisa assim meio arrogante de economistas. Eles falarem, não, o mercado está subproduzindo colisores de partículas. Segundo você. Porque segundo as pessoas, se for perguntar pra elas fazerem uma listinha de padaria ali do que elas querem, eu não sei se vai estar na lista. Você fala, não, mas porque a gente tem um problema de falha de mercado. Não, pô. A gente tem um problema que ninguém quer o que você quer. Se você quiser, organiza uma galera, tenta erguer uma grana e tenta fazer isso ser viável. Ah, mas é que não vai ser economicamente viável. Cara, você pode ser criativo, você pode ser empreendedor, meu filho. Várias coisas bizarras já foram feitas ao longo da história dessa humanidade que você olharia e falaria, isso não ia dar certo. Dá pra fazer. Ah, mas não vai ser viável agora. Pô, então quer dizer que as pessoas têm outras urgências. Deixa elas enriquecerem e resolver essas urgências e subirem, você pode dizer, na pirâmide de Maslow, e depois elas vão querer resolver outra coisa. Agora, você não pode querer dar educação superior pra toda a população, achar que toda a população tem que ter educação superior, quando metade da população não consegue comprar pão, entendeu? A ordem das coisas, isso é muito importante. Então isso tudo para responder que assim, como eu falei antes, não existe necessariamente um problema você ter 3 empresas e elas venderem esses dados. O cenário seria diferente num cenário de livre mercado no Brasil? Sim. Quase certamente, várias dessas empresas não existiriam outras. Sim. Mas eu espero que tenha ficado claro ao redor disso. Aí você fala, como é que a gente vai resolver esse problema? Como eu falei, eu não acho que exatamente existe um problema em você ter 3 empresas no Brasil. Sim. Você fala, desregula. Ah, mas algumas empresas vão ter um avanço em outras empresas. Bom, sim. Agora, você também tem outras estruturas que agem como barreiras de mercado, como, por exemplo, BNDES financiando esses caras, favores políticos, alvarás, regulamentações, etc. Um monte de coisa que vai pesar mesmo que você tire a Anatel, etc. Você teria que instalar um livre mercado e, ao longo do tempo, num mercado em dinâmica, você veria a coisa melhorar, como aconteceu, por exemplo, na Romênia, depois que eles saíram da União Soviética e começou a ter internet, o governo simplesmente não se tocou de fazer legislação sobre a internet. Então você teve meio que um livre mercado rolando ali, e o mercado de internet na Romênia é um dos melhores do mundo, até hoje, justo porque não existe legislação, você tem centenas ou milhares de provedores lá. Então isso esclarece um pouco mais. Outra coisa que ajudaria também é um pouco de sanidade econômica dentro do Brasil para você conseguir ter esses investimentos. E também outras barreiras que existem, como por exemplo, por que você não pode comprar dados de internet e satélite? Eu não sei, eu posso estar falando merda porque pode ser muito caro, mas enfim, eu não sou... Meu jiu-jitsu nessa área não é muito bom, francamente. Por que você não pode comprar dados de outro país? Ou, enfim, pode ter alguma coisa assim. E... aí existem alguns medos que a galera pode ter ao redor disso, e aí que eu quero entrar um pouco na teoria econômica e nerdar um pouco mais, que é a ideia de que, não, mas isso tem que ser regulado pelo Estado porque vai ter um monopólio natural, porque se tiver 3 empresas, elas vão se cartelizar, elas vão formar um cartel entre elas para combinar os preços e explorar a população. Então a primeira coisa é que, assim, essa teoria toda que embasa isso não faz sentido econômico, vamos explicar isso, e segundo, historicamente... é uma puta furada gigantesca, não tem exemplos claros disso, a gente vai rir bastante ao longo do vídeo sobre isso. Mas a primeira coisa que embasa essa teoria aqui é o que é chamado de teoria de monopólio natural, que é, mas é o seguinte, qual que é a teoria de monopólio natural? Tem um grande custo fixo para você entrar, como por exemplo a energia, para você instalar uma indústria, certo? Instalar a sua produção de energia, e sua distribuição e tudo mais. Mas uma vez que você se instalou, o custo para manter isso é muito baixo, é só você fornecer o serviço, ele vai dar lucro e tudo bem, você consegue manter.
e você pode até conseguir suprir 100% do mercado. Então não tem como um segundo cara entrar, e vai ser muito caro para ele entrar, e se você entrar, você pode só dumpar ele para fora do mercado, talvez. Então o que vai acontecer é que naturalmente vai acontecer um monopólio, isso é um monopólio natural, então o cara vai conseguir cobrar preços exorbitantes dos exploradores da população, então o governo tem que entrar e regular isso aí para impedir que ele cobre um preço muito alto, então colocar ele num preço que o governo acha razoável. E aí você tem vários problemas econômicos surgindo ao redor disso. O primeiro é que você não tem um exemplo histórico de monopólio natural. A gente já entra nisso aí, vai demorar um pouquinho mais, mas não existe exemplo histórico de um monopólio natural de sucesso. Porque se existisse, seria esfregado na sua cara. Você pode revirar procurando, não tem. A segunda coisa é o seguinte, isso é meio que uma tentativa de falar, vou prever o mercado. Não, mas você não vai conseguir prever, né, campeão? O que você tem que olhar é a coisa que eu falei, barreiras de entrada, dificuldades políticas e jurídicas, etc. Isso pode limitar a entrada do mercado. Agora, mas vai ter um grande custo fixo de entrada. Tudo bem, várias coisas têm, e estamos funcionando muito bem. Tá tudo certo. Mas vai ter um monopólio natural e o governo tem que regular o preço. Não, mas pera, cara pálida, se você regular o preço, se você falar, porque a energia eles iam conseguir cobrar, eu tô chutando, R$10 o quilowatt, isso é muito caro, então o governo tem que regular para 2, porque senão vai ser um monopólio natural e a população vai ser explorada. Mas quando você regular para 2, você está matando o incentivo do mercado de outra empresa entrar. Se uma empresa entrar com um grande custo de capital fixo e tiver um grande lucro, ela vai ter um grande retorno de capital investido, o que vai ser um puta de um chamariz para outras pessoas entrarem. Se não houverem barreiras de mercado, outras empresas vão entrar ao longo do tempo. Você fala, mas Rafael, vai demorar uns 2, 3 anos. Sim. Você fala, mas Rafael, uma corrida é ineficiente, uma corrida, você pega uma maratona existe uma falha de mercado. Porque se você olhar o primeiro minuto da falha de mercado, da maratona, ninguém terminou a maratona. Então, o mercado falhou e o governo tem que então fornecer um ônibus estatal, público, gratuito, de qualidade, para levar os corredores até a linha de chegada. Não, ninguém acha que isso faz sentido. Mas por que você olha e fala, não, mas tem uma empresa ou duas, e isso está acontecendo há uns 3 anos, a gente acha que isso é ridículo, então o governo tem que intervir e matar totalmente o mercado? Não tem sentido isso. Segundo se você falhar em ver isso em dinâmica. E a terceira é que você tem que também entender que isso é uma falácia do Nirvana. Você fala, eu acho que deveria ser muito perfeito, mas eu acho que deveria ser perfeito hoje, e não daqui 5 anos. Então eu vou intervir agora. Mas isso aí não tem. E o engraçado, inclusive, sobre a teoria de monopólio natural é como as pessoas acham que ela aconteceu. Porque a ordem dos fatos é engraçada. A maior parte das pessoas acham que é o seguinte. Você tinha, especialmente nos Estados Unidos, que é de onde você tem a maior parte dessa teoria econômica, de que teve o século XIX, teve aquele boom de capitalismo e tudo mais, e daí as empresas começaram a se organizar em cartéis, etc., e explorar a população, monopólios, certo? Foi a desgraça, o capitalismo falhou. E daí veio a teoria de monopólio natural e bens públicos e regulação estatal, e isso resolveu o problema, certo? Não é essa a ordem. A ordem correta dos fatos históricos é o seguinte: essas empresas começaram a de fato crescer mesmo, elas tentaram cartelizar sim, elas tentaram fazer monopólio sim, todas elas falharam, e daí os canalha foram ao governo para criar agências de regulação para travar o mercado e conseguir cartelizar, e só umas 2 décadas depois surgiu a teoria de monopólio natural. O próprio Thomas DiLorenzo fala que isso é uma racionalização ex post facto. Quer dizer, depois que o troço inteiro surgiu, alguém falou, mas a gente precisa inventar uma teoria pra justificar essa marmelada, né? Paga uns caras aí, daqui uns 10 anos sai alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas a outra coisa engraçada também sobre a teoria de monopólio natural e de bens públicos, de racionalização de mercados, de equilíbrio econômico, etc., é que sempre o que acontece é o Estado chega e caga o mercado, ele impede um livre mercado de atuar, restringe certos direitos de propriedade, nega certas coisas, estão travando o mercado. E depois, quando o mercado não consegue fazer alguma coisa, os economistas olham e falam, tá vendo? Falha de mercado. Um exemplo que você pode ter no Brasil é energia elétrica.
Ah, bom, tá, eu vou então, porque você teria que ter acesso total à sua propriedade, ao seu direito de estabelecer contratos e tudo mais. Então não existe uma falha de mercado de energia elétrica no Brasil, porque não existe um mercado de energia elétrica no Brasil livre. Porque você fala, então eu vou instalar uma fábrica, vou instalar uma usina de produção de energia no Brasil. Não, você não vai, o governo não deixa. Você não vai. Ah, mas eu comprei a propriedade e eu quero fazer isso. Eu comprei uma puta propriedade, eu quero fazer um lago para fazer uma produção de energia elétrica via hidrelétricas. Pode ser um negócio pequeno, você não precisa ser, eu tô falando assim, uma coisa Belo Monte ou Itaipu. Tô falando uma coisa relativamente pequena. Só vou fazer um lago na minha propriedade para colocar uma usina elétrica que é minha propriedade e eu vou produzir energia. Não, você não vai. É ilegal. Você vai ter que ter um monte de autorizações para fazer coisas na sua propriedade. Você vai ter que fazer um monte de licenças, você vai ter que ter liberações de um monte de gente, vai ter que pagar um monte de imposto e um monte de propina, e você tem que ver se ainda a legislação permite que você faça isso. Existem certos casos e certas indústrias no Brasil onde é vedado que você empreenda nisso, por exemplo, Correios. É vedado, você não pode. Ah, mas então o mercado de Correios está falhando no Brasil. Não, é que é ilegal você tentar competir com os caras. Aí é fácil, você fala que o mercado falou, né, colega? Aí você fala, não, mas então eu vou colocar isso, eu vou estender as linhas para carregar energia, as linhas de energia. Você fala, mãe, então existe uma certa área que não tem dono, ninguém nunca fez homesteading, ninguém nunca se apropriou dessa área, então eu vou abrir a mata aqui e colocar a minha linha de produção, então fazendo um homesteading e tornando essa área minha propriedade, para entregar energia pro cara. Qual que é o custo? Instalar o troço. Aí o Estado vai lá e fala, não, essa propriedade é retida, ela é minha do Estado, eu nunca fiz nada, mas ela é minha, eu aleguei propriedade sobre ela, por isso que o Estado é a organização que alega e exerce o monopólio do crime. Essa área é minha, e você vai ter que me pagar para instalar essas coisas aí, de acordo com o que eu acho, porque eu acho que você pode causar um dano por alguém. Então eu já vou te tratar como culpado agora e fazer você ser penalizado por isso. Daí você pode também entrar em teorias de externalidades, etc, todo mundo de teoria furada para tentar justificar isso. O fato é, você não tem um livre mercado nisso. Um outro exemplo, e isso aí, você dá esse exemplo, a galera fica pistolaça, mas é muito massa. Água. Não existe um livre mercado de água no Brasil. Aí você fala, não, mas é porque o mercado, Rafael, se você deixasse a água na mão de propriedade privada, os produtores, o indivíduo, servindo os interesses de mercado, faltaria água. Então o que eu vou fazer é que eu vou proibir você de fazer isso. Então nunca vai existir um livre mercado de água, e ainda assim eu vou continuar falando que isso nunca vai funcionar, embora nunca tenha sido tentado, embora todo o senso econômico por trás diga que isso vai fazer sentido, eu vou continuar dizendo, não funciona, proibindo de fazer e falando, tá vendo? Nunca vai dar certo. É muito legal isso, é muito bizarro esse tipo de argumento. Porque é o seguinte, numa lógica libertária, numa lógica de propriedade privada, numa lógica de escola austríaca de economia, toda propriedade é propriedade privada. O termo propriedade pública, o bem público, não faz sentido lógico. Como é que você vai ter um negócio de propriedade de todo mundo? Isso não é propriedade, isso é coletivo, isso é zoeira, isso não é propriedade privada. Tudo deve ser propriedade privada, sim, incluindo rios, lagos, poças, água que chove em cima do seu terreno, porque hoje no Brasil não é, se uma água chove no seu terreno não é propriedade estatal, você tem que liberar parte do negócio, não pode represar tudo, dependendo da regulação do Estado, não sei o que, tem que ver o que o fiscal vai achar também, é uma putaria gigantesca. Fato é, o que acontece? Então você tem um super consumo de água. Por quê? Porque tem que ter estatais, tem que regular isso, por quê? Porque é um monopólio natural, então as estatais vão regular e colocar um preço baixo, não sei o que, daí as pessoas consomem muita água, então a gente tem que fazer campanha. Deixa o preço subir. Deixa o preço subir. O que vai acontecer? Incentivo para pesquisa em tecnologia de como usar água, incentivo para pesquisa para produzir água, incentivo para subir a qualidade disso, incentivo para tudo. Você vai lá, baixa o preço, mata o incentivo. Segunda coisa, poluição. Porque a Baía de Guanabara está muito poluída. Está, porque não é propriedade privada, é propriedade coletiva. É propriedade estatal, é bem público. Não, porque ela não é rival, ela não é excludente, você não tem como excluir. Tem, é só que você não gostaria disso. Você não gostaria que existisse um dono da Baía de Guanabara ou de setores dela que pode excluir pessoas e cercear e fazer alguma coisa de mercado. Você realmente não gostaria que isso acontecesse. E daí a galera vai lá e fala, não é rival, né? Porque você consumir a Baía de Guanabara não reduz o consumo do outro, então não tem como você empreender ao redor disso, sim. Essa coisa de ser não rival e não excludente, que são categorias de bens públicos, no fim das contas, se você analisar, são ou eu não acho que vai funcionar, ou eu não gostaria que fosse feito assim, ou a gente impõe regras que impedem que isso atue como propriedade privada e depois diz que não funciona. O exemplo clássico que eles usam é uma represa. Porque se você tiver
um controle de enchente, certo? Você tem um rio aqui, e daí se você fizer uma barreira de controle de enchentes aqui, todas as pessoas ao longo do rio vão se beneficiar. Então você não tem como excluir algumas delas, e o consumo de uma pessoa dessa represa não reduz a capacidade de outra pessoa que mora na beira desse rio de consumir isso. Então não tem como você fazer isso e cobrar as pessoas individualmente, ou excluir elas, ou enfim. Então isso nunca vai funcionar num setting de mercado, então o governo tem que fazer porque o mercado vai falhar. Isso é o que o economês padrão bestão vai dizer. E a resposta é, não, isso você pode transformar isso em propriedade privada. Se alguém for dono do rio, aí o cara fala, não pode ter dono, não pode ter dono do rio. Ah, então vai te ferrar, meu amigo. Pô, eu tô tentando resolver o problema, você fala que não pode? Não, por quê? Porque eu não gosto que tenha um dono do rio. Vai te ferrar, cara, que saco. Não, se tiver um dono do rio e uma pessoa que pode comprar as terras ou fazer contratos mais avançados de compra de opções dessas terras, etc., o cara pode pensar, não, um bilionário pode entrar aqui, não precisa nem ser um bilionário, pode ser alguém com crédito, enfim, comprar várias propriedades, não precisa nem ser todas, inclusive, comprar várias propriedades, colocar um controle de enchente e depois revender elas. O que o cara tá fazendo? Desenvolvendo uma área. Você fala, mas vai precisar de um capital grande. Vai. Ah, mas é que porque vai precisar de um capital grande a entrada é fechada. Não, é só que vai ter que ter gente rica pra fazer isso. Mas e daí? E daí? Vai ter que ter entrada de capital. Qual é o problema? Aí você coloca alguma solução assim, a resposta do cara vira eventualmente, eu não gosto da sua solução e ela deveria ser ilegal, então dentro das coisas que eu acho que são legalizadas não existe resposta pra isso, então o governo tem que intervir. É uma discussão tão chata, minha Nossa Senhora. De novo, exemplo da água. Não, ó, se tiver o dono do rio, o cara é dono do rio, ele vai, então, estabelecer regras, ele vai vender água para algumas pessoas, ele vai ter um incentivo para economizar água, porque ele vai produzir isso, porque ele vai ter que vender isso, é um produto que ele tá vendendo, e as pessoas que estão consumindo têm incentivo para economizar. Ah, e se o cara quiser construir um lago, ele constrói o lago, e se o cara quiser ser dono do lago, ele vai ser dono do lago, ele vai ser dono da Baía. Tá bom, tudo bem, privatiza, é homesteading. Se o cara entra na Baía e adiciona valor a algo que não tem proprietário anterior, ele, sei lá, draga o negócio, coloca um farol, alguma coisa assim, ele altera, ele adiciona valor àquilo misturando o trabalho dele, aquilo é propriedade privada dele, ponto final. Deixa o cara. Ah, mas eu não gosto dos arranjos econômicos que vão surgir. Tá bom, não goste. A vida é sua, cara, o problema é seu. Agora, o fato é que vocês estão interferindo em propriedade privada, e uma vez que essa interferência é colocada, não tem como você fazer o argumento de que o mercado falhou, porque você está impedindo o mercado de funcionar em primeiro lugar. Mas isso é uma falácia muito comum. O fato é que se você tivesse propriedade privada de água, o que aconteceria é que daqui a uns 10 anos, você ia ter todos esses economistas aí falando, olha, tá vendo? O mercado está super produzindo água, tá tudo empoçado, tudo molhado, é uma droga, olha só, tem uma falha de uma superprodução aqui, e o governo tem que regular isso, porque... Que nem o Milton falava, né? O Milton Friedman falava, se você colocar o governo para administrar o deserto do Saara, daqui a 5 anos vai faltar areia, cara. É fatal isso aí. É o que a gente tem no Brasil. Isso deveria ser propriedade privada. Ia ter água pra caramba, mano. Pode apostar isso aí. Aí você fala, ah, não, mas tem monopólio natural, porque daí eu tenho o dono, eu sou o dono do rio aqui, eu forneço água pra eles, então eles são obrigados a comprar de mim. Não estão obrigados a comprar de vocês. Eles podem reter água da chuva, eles podem reduzir consumo, eles podem mandar você pra puta que pariu, vender o terreno e ir embora, porque você fez um esquema de negócio ali que desvalorizou todas as propriedades ao redor e detonou o valor ali, matando todo o mercado e, portanto, matando seu produto também. Tem esse tipo de coisa. Inclusive, fazia-se esse argumento das ferrovias. Não, a ferrovia é um monopólio natural, porque quando a ferrovia passa por um lugar que não tem outras ferrovias, ó, e ela vai levar a produção de grãos, ou de gado, ou de passageiros, ou o que for. Como ela é a única ferrovia ali, ela pode cobrar um preço monopolista em cima de todo mundo. Então isso é uma utilidade pública, o governo tem que regular, nacionalizar isso, ou sei lá, regular o preço, ou pôr uma agência de regulação em cima, para evitar a exploração. Primeiro que isso não é histórico, não é isso que aconteceu. A própria ferrovia pediu uma agência de regulação para evitar que existisse outra, esse é o histórico. Mas também você tem um caso, eu não vou lembrar o nome do cara agora, puxa que pariu. Mas eu vou cavar e colocar isso na descrição também, de um cara que era um dono de uma ferrovia lá nos Estados Unidos, e primeiro, o cara era um herói. O cara era um herói do livre mercado. Tem que ter uma estátua desse filho da mãe lá nos Estados Unidos. Porque o cara, ele fazia ferrovias, comprava ferrovias com o intuito explícito de quebrar cartel. Ele via onde tinha cartéis e construía uma ou comprava outra pra quebrar o cartel. Essa era a função dele. E o cara sacando que, não, pera, eu sou a única ferrovia aqui que tá passando entre essa produção aqui, então eu vou levar a produção deles. Então, se eu
usar o dinheiro que eu recebo aqui para investir na produção deles e dar mais tecnologia para esses produtores e ajudar eles, o cara distribui a gado. Ele fala, você quer criar gado? Tó, eu comprei uns gado aqui, tó, cria. Por quê? Porque você vai levar no meu troço depois, você vai ficar rico, eu vou ganhar dinheiro com isso, cara. Simplão. O cara investia em tecnologia, dava gado, ajudava as pessoas todas ao redor da linha dele, porque ele sabia que o sucesso econômico dele dependia dessas pessoas. Então é uma lógica muito inteligente. Esse cara ficou ricaço nos Estados Unidos fazendo ferrovia desse jeito. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar lá na descrição. Então assim, tem jeitos bem lógicos que você pode operar ao redor disso. Essa ideia de, ter um monopólio natural, não. É só que você não consegue imaginar um jeito de competir com isso agora. Só que quando ele começar a exercer isso, e ele não vai conseguir exercer isso por muito tempo, uma alternativa vai se mostrar, porque esse é o recorde histórico. Isso é o que a gente tem na história. Os caras tentam fazer isso e não funciona. Agora, indo para a história americana um pouquinho. O que aconteceu ao redor, como eu já falei antes, mas vamos aprofundar isso. O que aconteceu não foi que você teve cartéis e monopólios, o governo regulou e resolveu o problema e depois a agência foi capturada. O que aconteceu foi que essas ferrovias, vários ferroviários, várias indústrias diferentes tentaram sim fazer fusões e tentaram sim cartelizar. Não deu certo, eles não conseguiram ter retornos em cima disso e depois eles tentaram cooptar o governo para criar agências de regulação para enquadrar o mercado e ganhar um preço monopolista em cima disso. Vamos ver a história disso aí. E só depois que veio alguma racionalização de que isso aí é o governo tentando fazer uma coisa boa para as pessoas. Não tem nada a ver isso aí. O Thomas de Lorenzo, ele aponta, ele tem artigos dele, vão tá todos lá na descrição para vocês lerem, que não existe, simplesmente não existe evidência histórica do fenômeno do monopólio natural. Não tem! Não tem isso, cara. É muito fantástico isso, em condições sem barreiras de entrada, sem governo ficar protegendo o negócio. Ele cita o século XIX nos Estados Unidos, que é colocado como a era que o capitalismo tomou conta e dos barões ladrões, os robber barons, etc. Ele falou, olha, é o seguinte... Ele mostra isso em vários artigos dele, estarão na descrição. Você tinha uma competição extremamente vigorosa em ferrovias, em utilidades, energia elétrica, gás, luz, etc. Porque não era luz elétrica, né? Era luz, gás, enfim. De todas essas utilidades tinha uma grande competição nas cidades grandes americanas. Então tudo bem. Mas uma cidade pequenininha tinha um só. Legal, você está explorando a cidade de Ivanpah com 450 habitantes cobrando um preço 50% acima. Nossa, seu tirano, você tá... Uau, você dominava. O cara pode simplesmente ir para outra cidade. Você tem várias mobilidades aí em cima. Isso é uma coisa que a galera esquece. Quando você tem até alguém que pode explorar uma área, você pode simplesmente mandar o cara se ferrar e vir para cá. Não tem problema. Ou juntar uma galera e comprar o cara. Você pode fazer vários tipos de coisas assim. E ele cita inclusive o caso de Baltimore, que é a capital do estado de Maryland, que é lá das antigas 13 colônias e tudo mais. Ele mostra, ao longo do século XIX você teve uma potente competição em iluminação, em eletricidade e tudo mais, até que em 1890 tentaram meter uma lei lá dentro, que uma companhia de gás ia fazer o seguinte, ela ia pagar $10 mil para o estado, o que, na época, cara, eu vou... século XIX, assim, virada do século... $1 milhão era uma grana tão absolutamente federal que você não consegue começar a imaginar. O orçamento americano ao longo dos anos 20 era tipo $3 bilhões, ok? Então, $1 milhão, $10 mil era uma puta de uma grana, tá? Eu sei, a inflação comeu nesse tempo, só pra você ter uma noção, ok? Importante lembrar disso. A empresa pagaria $10 mil para o Estado e 3% dos lucros dela, em troca do Estado dar o monopólio para essa empresa. O pessoal fala, não, porque a competição é destrutiva, e olha só, nós estamos sofrendo aqui porque a competição está pagando todo mundo. Isso é uma mentalidade comum no século XIX, entre vários, se lê as biografias desses grandes caras, o Carnegie não tanto, mas Pierpont, Morgan, o Rockefeller, todos eles acreditavam na competição é ruim porque ela destrói, ela é ruim. Ela destrói você, mas o consumidor tá feliz da vida, cara. Ao longo do século XIX, virada do século ali, exceto por uma época de inflação ali, mais ou menos ao redor de 1910, um pouquinho antes, os preços de todas as utilidades, aço, ferrovia, tudo caiu. E daí os produtores falaram, não, porque o preço tá caindo, isso é ruim, a competição está destruindo o meu negócio, socorro. E é daí que você fala, não, porque a competição era ruim. É porque esses caras ficavam chorando e enchendo o saco. O consumidor estava indo muito bem, obrigado. Inclusive depois da crise de 1837, que foi causada por bancos centrais americanos, por uma centralização bancária americana. Mas só tem Banco Central em 1913. Cara, a história bancária americana é uma desgraça, vai valer. Mas, depois da crise de 1837, o que aconteceu foi que o PIB subiu, o consumo das pessoas subiu,
só que o índice de preços caiu pela metade ao longo de, acho que alguma coisa como 6 anos. Aí um keynesiano vai lá e ele fala, nossa, mas teve uma deflação ferrada, foi uma crise muito profunda. Não, cara, tava todo mundo bem, é só um índice de preços que caiu, e daí os produtores ficaram lá reclamando, mas porque eu vendia milho, é muito mais caro anteriormente. E daí? Dane-se, cara, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ninguém sofre quando chega no mercado e... Pô, eu queria comprar um feijão por R$6, mas tá 4. Nossa, que droga, eu preciso de uma agência pra melhorar isso. Ah, para. Enfim. Você tinha todos esses tipos de empresas tentando cartelizar o troço. E Thomas de Lorenzo, inclusive, fez vários estudos sobre isso. E o engraçado é que, assim, na virada do século XIX para século XX, você só tinha 12 economistas que eram, de fato, economistas profissionais. Então era perfeitamente possível você ler o que todos os economistas da época achavam sobre o que estava acontecendo. Em contexto histórico, no fim do século XIX, você teve uma onda ferrada de fusões de empresas. A US Steel foi em 1901, enfim, já chego nela. Mas empresas tentando se fundir para dominar mercado, para pegar market share, para tentar ser monopolista, para tentar ser cartelista. Foi uma onda ferrada de integração vertical e tudo mais. E muita gente olha para isso e fala, foi a era do monopólio, a era dos barões ladrões, a era não sei o quê. Vamos ver o que os economistas da época estavam falando. E todos esses 12 economistas, inclusive alguns economistas socialistas dentro deles, achavam que tá tudo bem. Eles falam, não, a integração é bom, está baixando os preços, isso melhora a tecnologia, a eficiência e tal, vai ter um ganho de eficiência aí, e vai estar tudo... Nenhum deles na época achava que tinha nenhum problema. Tava tudo legal. Inclusive, o De Lorenzo cita, e vai estar lá na descrição para você também, um estudo de um cara chamado Horace Gray, que era o Assistant Dean da Universidade de Illinois. Ele fez um estudo, em 1940 ele fez um estudo voltando nos últimos 100 anos para ver qual é a história do pensamento econômico acerca da ideia do monopólio natural, ou de que se existia algum problema ao redor disso, etc. Vamos ver o que os caras estavam dizendo, o que são as teorias. E o que esse Horace Gray descobriu é que ao longo do século XIX era uma crença comum que o interesse público estava bem servido quando o Estado dava benefícios para empresas. Você tinha já uma ideia de um estado de bem-estar empresarial. Não, porque o Estado tem que ficar dando benesses para todo mundo, porque senão a coisa não anda. Esse era um pensamento comum no século XIX. Então não é assim que as empresas estavam explorando o governo. Não, elas estavam. Mas não era assim, elas estão cooptando o governo também acreditava nisso. Era um pensamento comum. Que mais? O Gray, ele mete uma sem rodeio, cara. Ele nem tenta... Eu falo o seguinte... o conceito de utilidade pública reteve e reafirmou a falácia básica do fim do século XIX, que é que o privilégio privado e o interesse público conseguem ser conciliados por regulação. Ele falou, existe essa falácia e manteve-se, mas isso originou o conceito de utilidade pública, mas isso é uma falácia gigantesca que não faz o menor sentido. Ele mostra também consistentemente como ao longo do século XIX, especialmente na virada do século, basicamente todas as empresas queriam ser, não, eu sou um bem público, eu sou uma utilidade pública, porque olha só, eu tenho um serviço aqui de luz em Baltimore, e eu tô tendo que concorrer aqui com meus caras, mas você tem que pensar que eu sou uma utilidade pública. Então, por isso, o governo tem que me dar um monopólio exclusivo de fechar esses caras para a gente conseguir fornecer energia bem para a população. Porque agora a gente está tendo que se preocupar com competição, e isso é ruim e destrutivo. Se o governo só desse o monopólio para a gente, seria muito melhor. Isso, todo mundo, ele faróis, produtores de leite, tentaram ser encaixados como, não, eu sou uma utilidade pública, governo, me dá um benefíciozinho, me dá um feudinho aqui, isso era uma ideia comum. Não teve assim, o governo teve que entrar e quebrar elas e transformar em utilidade pública. Não, os próprios filhos da puta estavam pedindo isso pra ganhar benefíciozinho. Ok? Esse é o fato histórico. Outro cara que demonstrou essa tendência muito bem é o Gabriel Coco, que é um puta de um socialista num livro dele chamado The Triumph of Conservatism, e não tem muita coisa a ver com conservadorismo, socialista falando de conservadorismo é sempre um desastre, mas ele faz a crônica da era progressista, da era progressiva, né? No ano 1900 até ano 1916, quando foi criada a maior parte da estrutura institucional americana, inclusive o Banco Central americano, e o que ele mostra é, não é que tinha um problema no mercado, e daí o governo foi lá e falou, olha só, nós temos grandes teoristas econômicos que dizem que isso é um problema, vamos regular. Não, o que aconteceu foi que esse bando de canalha do mercado, que já era um bando de canalha que enriqueceu de maneira geral com o governo, cooptou o governo para criar agências de regulação para excluir competidores no mercado e garantir feudinhos para eles.
E o Coco, ele começa, lá no capítulo 2 você vai ter ele falando sobre fusões, porque você teve isso ao longo do fim do século XIX, virado do século também muito forte, especialmente com a US Steel, as fusões de grandes empresas, que era para conseguir monopólios e cartéis e enormes dividendos, e deu tudo errado, cara, foi fantástico. Eu falo o seguinte, as fusões de companhias tinham um retorno sobre o capital investido de 5,8% ao ano em média, o que era semelhante à média de outras firmas. Então, quando elas se uniam e conseguiam ter um market share, uma fatia de mercado de 80%, ou 60%, ou 90%, o retorno que eles tinham em cima do capital que eles colocaram era mais ou menos o mesmo. Então, nenhum ganho de preço, monopolista explorador aí em cima. Ele também mostra um estudo do Arthur S. Dewing sobre 35 fusões de empresas que aconteceram antes de 1914, por causa da Primeira Guerra Mundial. E ele mostra que boa parte dessas fusões, quando eles vendiam as ações delas ou os títulos de dívida delas, era só ar quente. Porque os rendimentos das empresas eram 20% maior antes delas se fundirem do que depois. Ou seja, elas rendiam, faturavam, dava mais lucro se ficar separado do que junto. Enfim, um outro estudo desse mesmo cara, Arthur S. Dewing, que mostrou que 10 dessas fusões, dessas 35 que ele estudou, acabaram faturando 65% menos do que antes delas se fundirem. Então, legal, você juntou todo mundo, capturou o mercado e agora você fatura só um terço do que você faturava antes. Estamos vendo, ó, monopóliozão, cara. Nossa, uau. Um outro estudo de um cara chamado Shaw Livermore, de 328 fusões acima de 10 milhões de dólares em 1903, mostrou que 16 delas faliram antes de 1914 e só 22 dessas 328, ou seja, menos de 10%, conseguiram pagar dividendos para os acionistas decentes entre 1900 e 1914. Então elas não conseguiam... Você junta aí o dividendo da ação que você vende não rende. Então a galera vende a tua ação, quer dizer, você não está conseguindo pagar lucro para os caras e acabou. Você não rola, não está conseguindo se manter competitiva. Também que no meio disso você teve dois grandes sustões. Você teve a crise de 1903 e a crise de 1907, as duas por causa de reserva bancária fracionada e mais outras coisas. Não tem nada a ver com livre mercado, é só inflação de base monetária dentro da perspectiva de ciclo austríaco, mas ainda assim tomaram na cara e não conseguiram se manter aí. O que ele demonstra é a incapacidade de pagar dividendos, e essa incapacidade de pagar dividendos vem de a incapacidade de conseguir mandar no mercado. A galera se junta e fica pior do que antes. Um exemplo muito claro é o caso da US Steel. A US Steel foi um grande conglomerado, foi um grande trust, foi uma grande fusão de 138 empresas do setor de aço, feitas pelo Pierpont Morgan, o Pierpont Morgan do banco Morgan, JP Morgan, ok? Ele comprou a empresa de aço do Andrew Carnegie por um valor astronômico na época, salvo engano, 450 milhões de dólares, eu não anotei isso, devia ter anotado. E depois ainda teve o fato histórico de que o Carnegie, uns anos depois, ele falou pro Pierpont, se eu tivesse cobrado uns 100 milhões a mais, você ia ter pago, né? E o Pierpont respondeu, Foi uma fusão gigantesca, 138 empresas, dominou o mercado de aço, eles conseguiram chegar em quase 62% de toda a produção de aço dos Estados Unidos, flopou. Por quê? Primeiro, background da coisa. Quem é o Pierpont Morgan? Pierpont Morgan é filho do Junius Morgan, também fundador do Banco Morgan na Inglaterra, que herdou o banco de um cara que eu não vou lembrar o nome agora. Mas esse cara, o Junius Morgan e o Pierpont Morgan, lucraram fantasticamente, vendendo título de dívida de governo, sendo representante de estados, não só do governo federal, mas de estados para vender os títulos de dívida no exterior, financiando guerra, financiando cagada governamental e ganhando dinheiro em cima disso. Essa galera não era, assim, uns titãs do livre mercado. Eles eram... O Pierpont Morgan era um cara inteligente, ele provavelmente seria um banqueiro de sucesso. Agora, a maior parte do sucesso dele veio... do fato que ele financiava governos, ele emprestava para governos. É assim que ele fez a fortuna dele. Ele emprestava para vários governos pelo mundo inteiro, inclusive o rei do Egito, quando chamou o filho dele, o Jack Morgan, quando o Jack Morgan assumiu a empresa depois, ele falou pro Jack, ele falou, eu acho que eu sou o único governante que já te convidou para vir aqui no meu país por um motivo que não seja pedir dinheiro emprestado. E provavelmente era verdade. Então, não é um cara assim honestão, não. Ele ganhou dinheiro de roubo, de parasitagem e de financiar a guerra, de ajudar o governo a matar gente e roubar a terra. Esse é o Pierpont Morgan, ok?
fora o fato que o Pierpont Morgan acreditava de fato que... primeiro que ele acreditava literalmente na Bíblia, ele declarou isso, ele acreditava literalmente em toda a Bíblia, mas também... ele acreditava que seria muito... que o governo... que os Estados Unidos estaria muito melhor se todas as empresas fossem colocadas em um trust e ele fosse presidente. Ia ser mais fácil. Ele era um defensor do socialismo privado, claramente colocado. Então ele comprou a empresa do Carnegie, conseguiu formar o grande trust da US Steel, que todo mundo na época ficou falando, meu Deus, era uma fusão gigantesca, 1,4 bilhões de valor de capitalização, sendo que todas as indústrias americanas valiam somado 9. Então... minha nossa senhora, um negócio enorme. Monopólio. O problema da US Steel foi o seguinte. As ações deles saíram vendendo por 38, subiram até 55 por causa de um boom que estava rolando na época, e inclusive foi por isso que ele conseguiu fazer esse conglomerado de novo, o governo entrando na coisa. Ele só conseguiu fazer isso porque ele sabia que ele conseguia emitir títulos e ações na bolsa, porque estava rolando um puta boom por causa de reservas fracionárias, por causa de uma lei bancária que foi feita por um cara chamado Jay Cook, que a gente vai ver daqui a pouco, mas o fato é, o governo protegeu essa estrutura, gerou uma bolha inflacionária, e o Pierpont conseguiu, dentro dessa bolha inflacionária, vender uma puta granada de ações, estilo Ike Batista, e conseguir fazer toda a estrutura dele. E ele, inclusive, tinha bastante nome do mercado, porque no mercado, e a galera confiava na emissão de ações e títulos do Morgan, porque ele ficou muito tempo emitindo títulos de governo. Então ele não teria esse poder aqui num setting de livre mercado, mas enfim. As ações saíram por 38, subiram até 55. Em 1903, quando bateu aquela crisezinha que eu falei antes, elas caíram para 9. Ou seja, flopou. Em 1904, a US Steel estava tão quebrada que eles não conseguiam pagar dividendos para os seus acionistas. Deu errado. Eles começaram tendo uma market share de 61,6% de toda a produção de aço quando eles se formaram em 1901. E em 1920, mesmo sobrevivendo processos de antitrust, a market share deles caiu para 39,9%. Por quê? Porque o Pierpont não queria saber de inovar, ele não queria saber de competir, ele queria saber de fazer trust, cartel, travar a indústria, deixar e toca, vou lá subir no meu barco, ficar lá, Ele tinha um puta de um barco gigantesco. Se não me engano, era o maior veleiro da época, privado. Então, ele não tava afim de competir. E por causa disso, ao longo do tempo, ele foi tomando facada e se ferrando. Outro exemplo das ferrovias. Não, porque ferrovia é um monopólio natural. Como eu já mostrei, isso não faz o menor sentido e é uma racionalização pós-facto. Porque ela fala, mas é que teve muitos cartéis em ferrovias, as ferrovias tinham muito poder econômico e não sei o quê. Pois é, né? Qual que é a história das ferrovias? As ferrovias nos Estados Unidos começaram em 1850 a ficar forte mesmo o negócio, e durante isso, especialmente depois da Guerra Civil, rolou muito subsídio para elas, especialmente 3 transcontinentais, oceano a oceano. Quer dizer, oceano a oceano não, às vezes uma era de Chicago até, mas... Enfim, tentando ligar os 2 mares, né? Porque Chicago já estava ligado, era só... enfim. Foram 3 ferrovias subsidiadas por financiamento estatal. E aí, peraí, mas tem um detalhe. Porque, por exemplo, tinha um cara chamado o senador Stephen Douglas, um senador do governo americano, e ele também era dono de várias propriedades. Ele trabalhava para a ferrovia Chicago-New Orleans, Illinois Central. E ele depois foi pro Senado, né, financiar a campanha dele para ir no Senado, aí ele defendeu subsídios para ferrovias. Olha que coincidência! Isso era muito comum, não é só o caso do Stephen Douglas, isso era muito comum, mas é só para você ter uma ideia. E ele também tinha vários imóveis que ele comprou ao lado das estações em Chicago para depois ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, não era livre mercado, tinha governo pra caramba, tinha interferência pra caramba, tinha subsídio pra caramba. Um outro cara que era advogado de uma ferrovia e depois teve a campanha paga para entrar na política e depois defendeu subsídios para ferrovias e subsidiou transcontinentais e tudo mais, foi um sujeito que você talvez já tenha ouvido falar, chamado Abraham Lincoln. Sim, era um lobista desgraçado, era só isso, cara, não tinha mais nada em volta desse cara. Enfim... Fora o fato que a Guerra Civil não foi pra abolir a escravidão, foi pra manter a união. Esse é o casus belli, vai ler a história. Mas, nossa, eu odeio mandar um vai ler a história, mas vai. O fato é, ele defendeu os subsídios para transcontinentais, e depois que essas 3 transcontinentais foram prontas, 10 anos depois, no pânico de 70 e alguma coisa, as 3 faliram. A única ferrovia transcontinental que continuou funcionando era The Great Northern, que foi feita por um cara que também começou a trabalhar. O cara, se não me engano, o pai dele faleceu, ele foi trabalhar para sustentar a família, um negócio assim, e foi começando, isso no Canadá, foi no Canadá, aí ele pegou uma puta grana lá, desceu e começou a comprar ferrovia quebrada, o negócio dele era, a ferrovia faliu,
Quero. Comprava, baixava custo, fazia administração, e com o tempo ele foi adicionando pedacinhos da ferrovia até ligar os dois oceanos. E essa foi a única ferrovia transcontinental que não faliu. Esse cara é outro herói da história do livre mercado nos Estados Unidos. Mas era muito comum você ter subsídios nas ferrovias, inclusive nessas 3 ferrovias transcontinentais, rolou um esquemão bem estilo Odebrecht, que era o seguinte: você tem uma empresa que vai administrar a ferrovia, mas tem uma empresa que vai construir a ferrovia. Tá vendo o esquema da empreiteira? Quem são os acionistas? Da empresa que vai administrar, o governo não fazia propaganda, não, porque vai ter uma transcontinental e vai dar muito dinheiro, porque nós vamos desenvolver os Estados Unidos, e vendia título de dívida dessa empresa, e vendia ação, um negócio bem batista, OGX, OSX, vendeu tudo. Mas, para construir a ferrovia, quem recebia os subsídios do governo americano era uma empresa de construção, cujos acionistas eram os caras que seriam os presidentes da outra empresa e políticos, senadores, presidentes e vice-presidentes. Sim, eles eram os acionistas dessa empresa, então essa empresa recebia subsídios para construir, e depois que eles construíram a ferrovia, nos 3 casos eles venderam a ferrovia para a empresa administradora pelo dobro do valor, então embolsando um lucro de, na época, no caso da Union Pacific, se eu não me engano, 44 milhões de dólares em 1960. Eu acho que o orçamento do governo americano devia ser alguma coisa assim, tipo, como $500 milhão na época, eu tô chutando, mas é alguma coisa assim, tipo... esquema gigantesco de corrupção aí, e é daí que vem o poder das ferrovias, é daí que vem grande parte do dinheiro. Outra parte do dinheiro, não só dos subsídios que vinham, que eram dados por governos, que eram comprados por lobistas dessas ferrovias, além disso você tinha outra coisa que eram as land grants, que era o quê? Eram as concessões de terra. O governo americano falava, olha, para desenvolver as ferrovias e para desenvolver a indústria desse novo grande país, lembra aquela coisa lá que o Adams era... eu acho que o Adams, que ele falou que existia a mentalidade que o governo tem que ajudar? Então, ele se referia a isso também. Não, para desenvolver as ferrovias, o governo tem que dar, quando você faz uma ferrovia, o governo te dá todas as terras, 16 milhas para cada lado da ferrovia, em alguns casos. Mudava a distância e tudo mais, mas em alguns casos chegou a ser 16 milhas, isso dá o quê? Uns 25 quilômetros de distância a cada lado da ferrovia. Então, o que acontecia? Filho da mãe desgraçado... arrombado, construir a ferrovia ligando nada a lugar nenhum, com o único intuito de ganhar um monopólio de terras dado pelo governo para depois vendê-las por um preço mais caro. Por isso que tinha uma super construção de ferrovias, além dos subsídios em cima. Foi quase um negócio assim, estádios da Copa, pra você também ter. Não que todas fossem inúteis, as ferrovias foram muito importantes, mas tinha muita marmelada no meio do troço. E esses monopólios de terra eram dados de maneira criminosa para essas ferrovias, porque dentro de uma perspectiva libertária você só seria dono daquilo que você homesteadou. Então assim, por onde o trilho passou você é dono, e o do lado não é seu. Se alguém chegar e homesteadar é do cara, não é seu. O que o governo fazia era transferir essa propriedade para a ferrovia de maneira monopolista, dando a eles o direito, então definição clara de monopólio, de um benefício dado pelo governo com exclusividade mantido com violência e coerção criminosa. Essa é a definição de monopólio que deveria ser, pelo menos. Eu dei uma exageradinha, mas enfim, o fato é, as empresas, essas ferrovias ganhavam muito dinheiro com isso, e depois com esse dinheiro eles compravam o político ia lá no governo e defendia subsídios, e aí ia o loop. Então assim, não era uma coisa de livre mercado, uma puta galera enriquecendo assim, não, tinha muita marmelada nisso, tinha um monte de gente canalha, tinha gente boa, mas tinha muita gente canalha também. Então, mas tinha cartéis, escuta aqui, outra história importante, uma história de um cara que você vai aprender a odiar também, chamado Jay Cook. O Jay Cook, ele era um Zé Nada, e daí ele virou sócio de uma empresa de advocacia. E essa empresa de advocacia era relativamente famosa lá nos Estados Unidos, e o grande investimento que essa empresa de advocacia fez foi que eles emprestaram 50 milhões de dólares para o governo americano na Guerra do México, para que o governo americano fosse então matar mexicanos e roubar as terras deles, então lucrando por conseguinte com o sangue e sofrimento das pessoas, se tornando então ricos criminosos. Esses caras então, depois que fizeram isso, faturaram todo o dinheiro desse empréstimo, o Jay Cook saiu como sócio dessa empresa de advocacia e fundou um banco. E com esse banco, ele também investiu na carreira política de um cara chamado Salmon P. Chase. Esse Salmon P. Chase depois virou secretário do Tesouro do presidente Grant, e como secretário do Tesouro, ele vendeu ao Jay Cook, ele deu ao Jay Cook o monopólio da venda de títulos de dívida da Guerra Civil Americana, permitindo então que o Jay Cook fosse exclusivo beneficiário dos títulos para financiar a maior sangria e genocídio americanos da história.
fazendo com que ele ficasse ainda mais fantasticamente rico. E não, a Guerra Civil não foi sobre escravidão, foi sobre o Lincoln não deixar os estados do sul se secederem. Eles se secederam por escravidão, sim, mas o explícito intuito do Lincoln não era abolir a escravidão, ele não aboliu a escravidão durante a guerra, não foi o casus belli, ele só fez isso lá no meio da guerra. E ele, inclusive, se elegeu apoiando a escravidão e com o apoio de escravistas. Então, a Guerra Civil não foi sobre escravidão, ok? Mas, enfim, e o fato que muita gente foi genocidada nisso, muitas crianças e mulheres foram mortas também sem nenhum motivo, um monte de gente não tinha nada a ver com isso. E também é bom lembrar que o Abraham Lincoln é o único presidente que conseguiu subir ao status de ditador, suspender habeas corpus e, inclusive, encarcerar pessoas pelo crime de traição que ele considerava não defender as políticas dele. É bom lembrar quem esse cara realmente era, fora ser um lobbista corrupto de empresas ferroviárias colocadas no governo só para conseguir subsídios. Então tenha um contexto da história, ok? Não leia só uma coisa que o cara fez e feche a sua conclusão sobre ele. Mas enfim, o Jay Cooke ganhou o monopólio de venda de títulos de dívida da Guerra Civil Americana e ficou putamente rico com isso, e depois o Salmon P. Chase conseguiu ajudar a escrever a legislação bancária americana, e a legislação bancária americana dizia, então, que só um banco nacional pode emitir notas, bancos estaduais não podem. Adivinha quem tinha um banco nacional? O Jay Cooke. E para emitir essas notas você tinha que ter um lastro em títulos de dívida do governo americano. Quem tinha títulos de dívida do governo americano? O Jay Cooke. E depois o que o Cooke entrou para fazer? Exato, ferrovias. E tentou cartelizar. Você tá vendo de onde vem esses filhos da puta? É interessante você entender essa parte da história. Depois então assim, não foi assim, o governo americano regulou os bancos porque os bancos estavam se unindo, cartelizando, explorando a população. Não, é porque um arrombado conseguiu colocar um político lá dentro e o político deu benefícios pra ele. Não ache que corrupção é só no Brasil, tá? É uma lição histórica boa pra você, ok? Enfim, histórias de agência de regulação. Agora você já entendeu de onde vem ferrovias e tudo mais. E aliás, esse sistema bancário que depois foi criado pelo Chase, que foi criado pelo Salmon P. Chase, foi depois a origem de várias crises inflacionárias, entre elas 1903, 1907, mas várias outras também. E teve umas outras leis idiotas, enfim. É muito interessante você entender a origem dessas crises. Mas enfim, estou me adiantando. O fato é, agora que você entendeu já de onde veio a estrutura regulatória e burocrática americana, deixa eu te mostrar mais uma coisa. A primeira agência de regulação americana, a ICC, Interstate Commerce Commission, que ela foi criada, isso que é legal, eu adoro o historiador de economia, cara, é muito massa, velho. Os caras leem discurso de político e a lei e acham que é isso. Só lá não, a lei que diz que a Interstate Commerce Commission foi criada para melhorar as condições de competição, evitar a cartelização, evitar práticas de dumping, evitar... E daí os políticos fizeram discursos que era isso mesmo, aí você lê esses dois e fala, deve ser porque era isso mesmo aí, acabou meu trabalho histórico, tá lá, História da Economia Americana. Puxa, que desgraça. Qual é a história da ICC mesmo? O que aconteceu? Pierpont Morgan, que também comprou várias ferrovias, entre elas algumas das falidas criadas por subsídios para fazer as transcontinentais e outras, então ganhando poder econômico não só de dívida, mas também comprando coisa de burrada americana. Caras como Jay Cooke, caras como outros grandes donos de ferrovias, alguns deles honestos, mas vários deles desonestos, tentaram fazer vários cartéis. O mais hilário é a história da Iowa Pool. Pool era o termo deles para cartel, o cartel de Iowa. Que eram 3 ferrovias que eles queriam cartelizar para cobrar para passar para uma outra ferrovia que, se eu não me engano, era o Union Pacific. Eles queriam cobrar, ou a Central Pacific, não sei. Mas enfim, eles queriam cobrar dessa ferrovia o custo para fazer a transferência de carga, fazer um preço monopolista cartelizado e ferrar os caras. O engraçado é que dessas 3, um cara era dono de 2 e ele não conseguia fazer cartel porque o gerente de venda de cada uma delas cortava o outro. Esse cartel não funcionou muito bem, ele até rodou capenga por uns 6 anos e depois a Union Pacific encontrou outra ferrovia e pulou a ferrovia deles completamente. Então pra você ver que, é monopólio natural. Não. Tem história atrás de história. A JEC, que foi outro cartel que deu flagrantemente errado. Várias histórias de, o cara consegue fazer uma Kizumba lá por uns 3, 4 anos, não funciona muito bem, e daí eles pulam por outra ferrovia e a vida segue. É assim que a coisa funciona. Então não existe histórias de cartéis de sucesso dessa época. Enfim, tentaram fazer vários cartéis ao longo dos anos, até que em 1887 o Pierpont Morgan, aquele canalha, juntou uma galera na mansão dele, no que eles chamavam de Black Library, que ele tinha uma biblioteca gigantesca na casa dele, e fez uma reunião que todo mundo trancou a porta, um negócio fantástico, ele fazia esse tipo de coisa.
e falou, olha, é o seguinte, vamos fazer uma agência, ok? Essa agência vai cartelizar o troço inteiro, nós vamos colocar os nossos caras dentro dessa agência, e essa agência vai servir para proibir práticas que servem para quebrar cartel. Porque como é que se fazia o cartel? Você já tinha um problema, que era o seguinte... Todas as ferrovias têm eficiências diferentes, então se você combinar um preço, sei lá, 1.000, alguma vai ter uma margem de lucro de 300 e outra vai ter uma margem de lucro de 600, outra vai ter uma margem de lucro de 50. Então aqui tem uma margem de lucro de 50, vai querer que o preço seja maior. Eles vão falar, não, a gente vai caracterizar o preço, daí vocês vão cobrar um preço diferente, mas daí de acordo com a eficiência de vocês, ou de acordo com a inclinação, ou com a distância. Eles não conseguiam nem combinar o preço, já era difícil isso. Agora, uma vez que você combina... Nossa, meu pescoço tá meio ruim. Jiu-jitsu, desculpa, gente. Depois que você combinava o preço, o que uma ferrovia fazia para cortar a outra? Dava um desconto secreto. Eles faziam o seguinte, olha, não, a gente tem aqui tem o nosso preço tabelado e tudo mais, mas ó, cara, faz o seguinte, se você fizer um negócio aqui, a gente dá um desconto de 20%, você vem com nós, beleza? E assim eles tomavam market share do outro. Então a ideia do Pierpont Morgan foi fazer uma agência que, entre várias coisas, proibisse descontos. Dito e feito, a agência foi feita, a Interstate Commerce Commission foi criada, foi cheia de gente das ferrovias, foi uma comissão para cartelizar o negócio e impedir concorrência, impedir práticas que conseguissem quebrar cartel, fazer todo mundo publicar os seus preços, que estavam cobrando um do outro, para proteger a competição, e então conseguiram ter uma cartelização um pouco maior do setor. Mas ainda assim não deu muito certo, porque você conseguia pular por cima, os caras não conseguiam fiscalizar direito, tanto que o Pierpont Morgan, em 1889, depois tentou criar outra comissão, que seria a Interstate Commerce Railway Association. E ele fez isso de novo na livraria dele, chamou toda a galera de ferrovias e tal, e falou, ó, a gente tem essa ideia, vamos tentar colocar lá. E a Interstate Commerce Railway Association faria uma coisa especial, tem algumas outras coisas menores que ela faria, mas uma coisa que ela faria que era importante, ela tabelaria preços. Então é um dono de ferrovias, ele não era dono, ele era um banqueiro, ele emprestava para as ferrovias e ele sentava no board e ele mandava nos caras, porque ele falava, ó, vocês estão querendo fazer isso e eu sou voto minoritário, só que se vocês fizerem isso eu tiro meu financiamento e vocês vão à falência. Prática é mandar essa porcaria, né? Então, é um cara dono de um monte de ferrovias, chamando um monte de dono de ferrovias para tentar cartelizar o troço inteiro. Felizmente, essa segunda agência reguladora não colou, mas a ICC continuou. E depois, em 1903, quando a prática de descontos até continuou um pouco de outros jeitos, foi passado o Elkins Act com o inteiro apoio do Morgan e da indústria de ferrovias, que explicitamente proibia, criminalizava, multava descontos. Você não pode dar um desconto. Aí você acha que é engraçado hoje o STF tentando debater se você pode dar um desconto ou não se o cara paga em dinheiro ou cartão de crédito. Mas isso é velho, cara, isso é velho. E a ideia explícita era cartelizar o negócio, em parte também por um cara que estava incomodando chamado Rockefeller. E qual era o esquema do Rockefeller? O que ele fazia que acusaram ele de monopólio? Ele falava, eu sou um produtor absolutamente gigantesco. Se eu escolher a sua ferrovia para transportar os meus produtos, você vai ganhar uma puta grana, mas eu quero um desconto de 40%. Era uma negociação violenta, assim, mesmo. Não, é o seguinte, você vai me cobrar nada. Porque é o seguinte, cara, a gente assina o contrato, então você sabe todos os seus shipments pelos próximos 10 anos, você tá com isso garantido, você vai poder demitir teu setor de vendas, porque não vai precisar, você vai poder expandir, você já tem tudo organizadinho, cara. Me dá um desconto de 40% aí. E ele ia negociando com todas as ferrovias, porque ele falava, não, ó, tem você e tem mais 4. Lembra, sabe aquela história, ferrovia é um monopólio natural? Não tinha, cara, tinha tanta ferrovia que ele podia negociar com todas ao longo do país. Então ele forçava, não, vocês vão me dar desconto sim. E por isso, em parte, ele foi processado, porque ele forçava as ferrovias a dar isso, então ele estava usando um poder de monopolista para conseguir um desconto. Inclusive nos Estados Unidos, você pode ser processado anti-monopólio por 2 motivos muito legais. Um é manter o mesmo preço por muito tempo. Você cobrou, você vende pastel na feira a R$5 desde sempre, né? Deve ser monopólio, porque você tá, acho que todo mundo combinou o preço, e é R$5 o pastel na feira, então deve ser uma combinação, tá todo mundo sendo processado por cartel. Sendo que, na verdade, pode ser que eles só descobriram que o preço é esse e tudo bem, eles oscilam um pouquinho, mas não sei o que. Você pode tomar um processo antitrust nos Estados Unidos por isso. Segunda coisa que você pode tomar um processo antitrust nos Estados Unidos. Trabalhar menos do que eles acham que você podia trabalhar. É sério. O governo faz uma conta, uma curva lá de eficiência, tal, de produtividade, e chega à conclusão que, ó, nosso estudo econômico aqui, a gente acha que você podia estar produzindo 20% mais, mas você não tá. Então a gente acha que você está segurando produção para subir preço. Então você vai ser processado e você é forçado a produzir mais ou pagar uma puta multa aí. Então é uma lei de trabalho forçado. A lei antitrust americana não faz o menor sentido, tá? É muito legal que quem defende ela geralmente nunca leu ela e muito menos leu a história dela. Mas enfim.
O fato é, esses ferroviários tentaram cartelizar o troço todo, não conseguiram, criaram a ICC, e aí sim, então, conseguiram ganhar vários benefícios em cima disso, e por aí vai. Então, assim, eu gosto de contar essa história porque eu fiz todo esse vídeo, assim, longo pra caramba, porque eu queria demonstrar como essa história de monopólio natural não tem base. Você tinha grande competição em energia, combustíveis, ferrovias, como eu demonstrei ao longo de todos os Estados Unidos. Não tinha problema, não tinha abuso de poder monopolista, não tinha cartel dando certo. As fusões não estavam tendo rendimento, era uma ideia empreendedora na época, mas não funcionou, essa história de cartelização não funcionou, e daí os caras foram chorar pro papai governo, pedir pro governo regular aquilo e fazer não sei o quê. Ah, não, eu quero ser uma utilidade pública, eu acho que tem que ter charters, state charters e alvará, licitações que vão permitir que eu construa uma ferrovia, porque daí eu construo uma ferrovia, o outro cara constrói, nós somos brother e ninguém mais pode, porque não? Porque daí vai ter super construção de ferrovias e isso vai destruir o mercado. Esse foi o chororô. A teoria de monopólio natural, isso eu tô falando assim, 1900, virada do século, 1910 no máximo. Teoria de monopólio natural, de regulação estatal, de agências reguladoras, de burocracia, de bens públicos, de utilidade pública, tudo veio depois. Quando essas agências já existiam, já cartelizavam o mercado, já protegiam feudinhos, e daí foi necessário alguma racionalização para dizer que 3 empresas no mercado é ruim, o governo não tem que quebrar isso, não tem que ter regulamentação porcaria nenhuma. Isso aí foi só, de novo, eu fico repetindo esse termo porque tem que entrar na sua cabeça. Foi um jeito desses caras conseguirem feudinhos para eles, isso são feudinhos modernos, nada mais. O problema que eles querem resolver nunca existiu e é só uma racionalização ex post facto. O que acontece, e eu falo isso de novo, ela fala, porque a Anatel no Brasil, mas daí o setor porque tem que ter o livre mercado, mas ele tem que ser regulado. Isso não é histórico nem faz sentido econômico. Ah, no Brasil tem 3 empresas fornecendo internet. Tá. Ah, tem 2 empresas fornecendo energia. Tá, tudo bem. Deixa o mercado funcionar, deixa o retorno acontecer e vamos ao longo do tempo. É só que você tem a perspectiva eleitoral ou uma perspectiva governamental, ou você tem corrupção no meio e tentativa de ganhar dinheirinhos, e isso justifica essas estruturas estatais. E é muito curioso você entender como... Essa história do Banco Central americano. A história do Banco Central americano é, de novo, o desgraçado do Pierpont Morgan tá cansado de ter que competir, os bancos não gostavam muito de competir um com o outro, e daí acontecia aquelas crises por causa da lei de bancos criada pelo Salomon P. Chase, eles faliam. Você fala, pô, seria mó legal se a gente tivesse uma agência estatal em que a gente pode imprimir uma puta grana e dar pra gente. Daí eles quiseram criar o Banco Central e criaram o Banco Central. A ideia original deles, inclusive, era que o Banco Central fosse todo de banqueiros. O Woodrow Wilson não gostou nisso na época, porque ele era um populistinha, e falou, não, vai ser os meus apontados. Aí o Pierpont Morgan falou, tá bom, dane-se, e apontou o presidente do Banco Central americano. E foi o presidente do Banco Central americano, foi o cara do Morgan de 1913 até 1928, quando o filho da mãe fez o favor de morrer. É muito fantástico essa história. Então é muito interessante você entender como a estrutura institucional regulatória americana é um bando de fóssil, de corruptozinho e de empresário preguiçoso, parasita, e depois a galera fala, não, mas é que assim, se a gente só lê a ata da lei, a gente fala, olha que texto bonito. É só um engodo. É só uma enrolaçãozinha jogada ali pra você achar que tem que ter uma regulação estatal. Isso é uma loucura. E a mesma coisa foi copiada aqui no Brasil. É um fóssil estranho, é aquela coisa assim que não faz mais nem sentido. Enfim, espero que isso esteja bem esclarecido, que essa ideia de monopólio natural, de regulação de mercado eficiente, seja demonstrar que não faz sentido econômico nem histórico. Vai ter várias fontes lá na descrição também. E para você que ficou até aqui, esse vídeo é meio que uma prévia do vídeo da crise de 29, tá? Essa pesquisa aqui é parte da pesquisa que eu já tinha feito pro de 29, tem várias coisas aqui que estão adiantadas e tudo mais, mas é mais ou menos essa estrutura que eu quero seguir, de ter todo o texto e tal, e embasando e fazendo a discussão num vídeo longo pra caramba, então assim, eu não tô a fim de colocar edição, muita coisa na tela, assim, porque é um vídeo que as pessoas podem ouvir de maneira geral, assim, é muito mais fácil, que nem as aulas do Rothbard, ele tem aulas gravadas que são fantásticas, é só o áudio e tudo bem, mas o vídeo é legal, algumas pessoas gostam de assistir, também vai ter gráficos, algumas coisas, especialmente quando a gente entrar em bolsa, mais dados e tudo mais, mas não vai ser uma coisa assim, que nem eu fazia no Fatos e Dados, que era toda aquela edição e tudo mais, porque dá um puto trabalho e eu não achei necessário. Então eu tô testando esse formato. Então se você assistiu o vídeo até aqui, primeiro, obrigado. Então eu queria saber assim, o que você achou desse formato, se tá legal, se não tá, como é que tá essa coisa aqui, e eu quero ouvir esse feedback pra então já ir pra gravação do vídeo. Mas é isso aí, como eu falei, várias fontes vão estar na descrição, espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Tchau, tchau.